Querido amigo, estamos estudando no livro de Mateus o ano da paixão, os capítulos referentes ao semestre de entrega, o último semestre de Jesus nesta terra. O capítulo 18 pode ser dividido em 6 temas. Vamos a eles. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, encontramos Jesus ensinando os seus discípulos o princípio da humildade ao responder a seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Querido amigo, perceba o seguinte, que essa pergunta não foi feita por uma curiosidade teológica. Não. Na verdade, percebemos que os discípulos ainda estavam muito longe da maturidade cristã. E isso ficará mais evidente ainda ao estudarmos o capítulo 20, versículos 20 a 24. Ali os discípulos disputavam em ter os melhores lugares no reino, pensando que o reino do céu seria reino terreno e não espiritual. Os discípulos estavam competindo entre si para ver quem era o maior. Querido amigo, Jesus já tinha ensinado que a entrada no reino dos céus deveria começar pelo reconhecimento da pobreza espiritual, daquele que queria herdar o reino. Veja só, pobreza espiritual. Bem-aventurado, Jesus tinha dito em Mateus 5,3, os pobres de espírito. Jesus também já tinha ensinado que as verdades espirituais o Pai revelava aos pequeninos e não aos sábios entendidos, conforme nós vimos em 11:25. Jesus já tinha ensinado que os mistérios do reino eram revelados para aqueles que se humilhassem, para aqueles que desejassem saber, que queriam aprender mais de Jesus. E por isso ele falava em parábolas. E Jesus também, recentemente, lhes tinha falado 2 vezes sobre a sua morte que estava para acontecer, conforme estudamos no capítulo 16, 21 a 23, e no programa passado, no capítulo 17. Mas veja só, embora os seus discípulos tivessem ficado tristes na hora, agora já estavam brigando por posições de honra, de destaque, de prestígio. Você percebe como Jesus deve ter ficado frustrado até com esses seus discípulos? Mesmo depois de todos esses ensinamentos, os discípulos estavam brigando pelos primeiros lugares, pelas primeiras posições. Mas, na verdade, é o seguinte: não vamos condenar os discípulos, não. Será que em nossos dias nós não temos essa mesma atitude? Será que nós não queremos projeção, destaque? Então Jesus colocou uma criança no meio deles e lhes disse: se vocês não se converterem e se não se transformarem, se não se tornarem como uma criança, jamais entrareis no reino dos céus. O homem tem que se tornar como uma criança no sentido de nascer de novo, no sentido espiritual. A mentalidade daquele que deseja o reino, ela tem que ser transformada, ela tem que mudar. Querido amigo, veja só, Jesus era muito objetivo nas suas colocações, nos seus ensinos. Jesus exigiu dos discípulos, e exige de nós também, que nos convertamos e nos tornemos como crianças. E Jesus não usa a criança como modelo de inocência, não, de fé ou de pureza. Jesus usa a criança como um exemplo de uma vida humilde, uma vida despreocupada com a posição social, uma vida simples. Uma criança não está interessada em ganhar prestígio. Uma criança não está interessada em se tornar proeminente. Jesus, então, está exigindo dos seus discípulos e requer de cada um de nós que cada um que deseja entrar no reino, que sejamos apenas como pequenas crianças, isto é, humildes, sem o desejo de honrarias, sem a cobiça por destaques, sem lutarmos por posições de destaque e de domínio. Essa é a grande lição. Mas, em segundo lugar, nos versículos 5 a 11, encontramos Jesus ensinando os discípulos sobre os tropeços e os escândalos. Nos versículos 5 e 6, eles deveriam ser lidos juntos, pois na verdade, formam só o pensamento. Nesses 2 versos, Jesus está falando sobre os pequeninos. E sobre tais palavras temos 2 interpretações. Alguns entendem que Jesus se refere aos pequeninos, isto é, aqueles que creem, os crentes genuínos, aqueles que têm se humilhado e se têm tornado como crianças. Mas, por outro lado, outros estudiosos entendem que Jesus, ao se referir aos pequeninos, ele se refere às crianças mesmo.
E o texto diz assim: e quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então aqui temos uma linguagem muito forte, na verdade. E no entender desses estudiosos, com esse ensino, Jesus torna o evangelismo de criança um imperativo divino. Você percebe isso? Ele mostra aqui a grande importância de se pôr em prioridade o ministério de evangelizar as crianças. Eu gostaria de encorajar você também. Veja, pense comigo. Você deve dar uma atenção a esse ministério de evangelizar crianças que estão ao teu redor. Você tem crianças ao seu redor? Sabe por que você deveria gastar um bom tempo evangelizando-as? Porque uma criança tem toda a vida, uma vida toda para servir a Cristo. O princípio que Jesus quer destacar é que devemos cuidar para não fazermos tropeçar qualquer um desses pequeninos, crianças ou cristãos genuínos, humildes. Jesus é, mais uma vez, muito objetivo nas suas palavras. Os versículos 5 e 6 prometem bênção sobre aqueles que recebem bem um desses pequeninos, mas, ao mesmo tempo, promete maldição até sobre aqueles que fizerem tropeçar um desses pequenos. Agora, nos versos 7 a 9, Jesus continua com sua advertência e mostra o quão terrível é ser motivo de tropeço e escândalo para os pequenos, a quem o próprio Senhor Jesus favorece. Essa advertência deve ser entendida em relação a não escandalizar uma criança e a não criar obstáculos no caminho da criança, pois Jesus mesmo disse: deixai as crianças vir a mim. Mas também essa mesma advertência pode ser aplicada ao nosso relacionamento com os crentes que humildemente têm buscado agradar ao Senhor. Deixar os pequenos ir ao Senhor Jesus sem obstáculos. Seria bom que, ao invés de fazermos tropeçar ou escandalizar a um desses pequenos, a pessoa se jogasse no profundo do mar. Olha só, cortasse o pé, cortasse a mão ou até arrancasse um olho. Pois a consequência por tal ato, isto é, pelo ato de escandalizar, é ser lançado no fogo do inferno. Você percebe que palavra dura e objetiva é essa de Jesus? É isso mesmo, amigo. Jesus sempre foi muito direto nas suas colocações, nos seus ensinos. Jesus exigiu dos discípulos e exige de nós também que pela nossa vida e nossa conduta nós devemos evitar a todo custo colocar obstáculo à fé dos mais humildes. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 14 desse capítulo 18, nós vamos encontrar Jesus ilustrando esse princípio através da parábola da ovelha perdida. No versículo 10 nós lemos o seguinte: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Essa frase deve ser muito bem entendida. Por quê? Ora, porque alguns têm visto aqui uma base para fazerem afirmações, veja só, sobre o anjo da guarda. Ora, essa crença é uma crença popular, que vai muito além da evidência bíblica. Embora nós devamos reconhecer, 1, o cuidado de Deus para com seu povo. 2, os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que vão herdar a salvação, conforme lemos em Hebreus 1,14. Mas, querido amigo, referindo-se às crianças ou aos cristãos que têm se humilhado honestamente, Jesus recomenda que nenhum deles deve ser desprezado. Pois se, por um lado, os seus anjos nos céus sempre veem a face de Deus, significando que, mesmo sendo pequenos, a dignidade deles é sempre grandiosa diante de Deus. Por outro lado, conforme essa parábola, o pastor se preocupa com cada ovelhinha do seu rebanho, tanto é que ele, deixando as 99 seguras, vai atrás apenas de uma quando essa se desgarra do rebanho. E como conclusão dessa pequena parábola, Jesus, então, no versículo 14, diz que se
essa é a atitude do Supremo Pastor para com uma das suas ovelhas, seria uma abominação, seria algo inadmissível qualquer pessoa fazer tropeçar um desses pequeninos. Querido amigo, você percebe como é grande a nossa responsabilidade com os nossos irmãos ou com as nossas crianças? Esse ensino de Jesus nos mostra que a nossa vida deve estar de acordo com as palavras que falamos. Palavras e vidas devem transmitir a mesma mensagem. Agora o texto prossegue e nos versículos 15 a 20 encontramos em quarto lugar mais um episódio de Mateus 18. Jesus aqui fala sobre o relacionamento que deve existir entre os irmãos, como se deve comportar a igreja na questão da disciplina. Veja só, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Aqui, querido amigo, o pecado é cometido contra você. E por isso, você deve procurar sozinho o seu irmão. Não se trata aqui de um pecado cometido diretamente contra Deus, mas um pecado, uma ofensa contra você. Ora, é claro também que uma falta dessa é, antes de tudo, uma falta contra Deus. Porém, no que diz respeito a você, Jesus deixa claro que é seu dever ir até aquele que o ofendeu e procurar reatar o relacionamento, fazer as pazes e ajustar as contas com seu irmão faltoso. Mas Jesus continua: se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Veja só, querido amigo, que Jesus é previdente. A cada passo devemos nos assegurar de que estamos buscando a reconciliação. Mas Jesus continua ainda: e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mais uma vez, nos asseguramos de que tentamos restabelecer a paz. Mas mesmo assim, se ainda não der resultado, temos que levar o caso à igreja. E finalmente, se o irmão não quiser ouvir a igreja, deverá ser naturalmente desligado da comunhão. Lembre-se, querido amigo, que primeiramente deve-se procurar o irmão de modo pacífico, amigável, cortês. Porém, se o irmão ou o grupo não quiser aceitar ou admitir a necessidade de reconciliação, de acerto, então devemos levar o caso para a igreja. Veja bem, o assunto deve ser levado à igreja e não aos tribunais de justiça. Mas, antes de continuarmos, deixe-me fazer 2 observações. Primeira, esta é a segunda vez que Mateus registra Jesus usando a palavra igreja. Nos 4 evangelhos, somente aqui e em Mateus 16, 18, a palavra igreja é usada. Igreja é uma palavra grega que é a tradução do Antigo Testamento feito pela Septuaginta para a expressão Assembleia do Povo de Deus. Quando Jesus, no versículo 16, diz que toda situação deve ser estabelecida diante de 2 ou 3 testemunhas, Jesus está usando Deuteronômio 19:15, mostrando então mais uma vez que a igreja tem o seu equivalente ao povo de Israel do Antigo Testamento. Mas o texto prossegue e no versículo 18 lemos: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Nós já comentamos essas palavras anteriormente, lá no capítulo 16, versículo 19, quando dissemos que o Evangelho é a chave que liga ou desliga o homem do céu. O homem está ligado ou desligado dependendo dele crer ou não no Evangelho. O homem está ligado quando reconhece e compartilha da confissão de Pedro, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, querido amigo, a palavra que pregamos é a palavra que pode levar o homem a Deus, que pode ligar o homem a Deus, que pode fazer com que ele tenha comunhão com Deus. Agora, quando deixamos de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, os homens continuam separados de Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua falta de fé. Portanto,
O papel da igreja não é detectar a culpa ou a inocência de um irmão ou de alguém, mas o papel da igreja é declarar aquilo que, na verdade, já se estabeleceu entre a pessoa e Deus. Por isso, isto é, por tudo isso, pela comunhão e união que deve existir na igreja, é que Jesus, nos versículos 19 e 20, nos declara o seguinte: que se 2 ou 3 dentre nós concordarmos a respeito de qualquer coisa e a pedirmos, ser-nos-á concedida pelo Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele mesmo estará conosco. Mas como entender esses versos? Alguns se espantam com essa afirmação do versículo 19, que se pedirmos qualquer coisa, nós a receberemos. Mas o versículo 20 nos ajuda a percebermos que o compromisso de Jesus é de estar presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Ora, diante disso, veja só, em primeiro lugar, é preciso que aqueles 2 ou 3 estejam realmente em harmonia entre si e com Cristo, concordando em pedir alguma coisa em nome de Jesus. Ora, e isso já explica tudo, pois, em segundo lugar, pergunta-se, o que é que você quer pedir em nome de Jesus? Estando Jesus presente e você usando o nome dele para pedir algo a Deus, o que realmente você vai pedir? Naturalmente, se você e os outros que estiverem contigo estiverem em harmonia com a vontade de Cristo, nunca pediriam algo que fosse desonrar, algo que fosse ofender a Jesus. Assim, pois, essas palavras de Jesus devem ser bem entendidas no contexto do que estamos estudando, isto é, no contexto do relacionamento que deve existir entre os irmãos na igreja, no contexto da disciplina da igreja. Jesus está dizendo que, havendo concordância entre os irmãos, Ele estará presente para validar a decisão que a igreja tomou e assim teremos a bênção do Pai. Em quinto lugar, nos versículos 21 a 22, encontramos Pedro, provavelmente sendo porta-voz dos demais apóstolos, fazendo uma pergunta a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Quando Pedro fez essa pergunta, pensava que estava sendo realmente bondoso, estava sendo magnânimo, pois geralmente o limite obedecido pelos rabinos, pelos fariseus, era perdoar até 3 vezes. Pedro então avançou um pouco mais e mencionou 7 vezes. Pedro achava que, sendo Jesus tão bom, poderia ampliar o número para até 7 vezes. Porém Jesus lhe surpreendeu dizendo, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A resposta de Jesus demonstrou o quanto Pedro ainda estava longe do entendimento correto. Na verdade, o que Jesus quis transmitir para Pedro e transmite para nós também, é que nós devemos perdoar infinitas vezes. Aqui vemos o coração de Jesus, a grandeza do seu amor. O que Jesus queria e ainda quer é evitar a amargura e a contenda entre os cristãos. Somente o perdão infinito pode proporcionar isso. E agora, em último lugar, em sexto lugar, nos versículos 23 a 35, temos a parábola do credor incompassivo, que Jesus contou para ilustrar o princípio do perdão. Embora o princípio do perdão para os cristãos, para nós já salvos, esteja expresso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, onde nós lemos o seguinte: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja só, nessa parábola, Jesus não está ensinando que só podemos receber o perdão do rei quando perdoamos os outros. Não, não é nada disso. Veja bem, agora temos uma outra maneira de perdoar, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, perceba, querido amigo, temos que perdoar os outros porque Deus nos perdoa? Sim. Veja só,
temos que perdoar da mesma forma que ele nos perdoou. Agora o nosso padrão é o padrão divino. Perdoar como Deus em Cristo vos perdoou. Essa parábola apresentada por Jesus se reveste de grande importância, pois nós que já fomos perdoados por Deus, como nós devemos nos relacionar com os outros? Como é que estamos tratando aqueles que nos ofendem? Se Deus nos perdoou todos os nossos pecados, como é que encaramos as ofensas daquele que tem nos prejudicado? Estamos realmente dispostos a perdoá-los ou não? Vamos fazer como Pedro, ficar contando quantas vezes perdoamos alguém? Veja só, Jesus está dizendo que não são 490 vezes, são infinitas vezes. Nessa parábola, Jesus está mostrando que o perdão que podemos oferecer a qualquer um daqueles que nos ofender é apenas uma partícula quando comparado com a enorme quantidade de perdão com que fomos perdoados pelo Rei, isso é, por Deus. Devemos perdoar 70 vezes 7. E você sabe que o resultado dessa conta não é 490 vezes. Jesus quer que eu e você tenhamos um coração bondoso, benigno, perdoador, como filhos de Deus. Querido amigo, estamos chegando ao final do nosso programa. Estamos agradecidos a Deus porque a sua palavra tem sido viva e eficaz para nos constranger a ter um tipo de vida que agrade mais a Ele. A minha oração é que essas lições aqui aprendidas possam ajudá-lo a viver de um modo ainda mais digno, mais agradável ao Senhor. Que no nosso relacionamento entre cristãos na igreja, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Espero a sua companhia no nosso próximo programa. Escreva para nós e um abraço. Deus te abençoe.